Eu, inclusive, hoje à tarde, rever a gravação do nosso último encontro, que foi em setembro, não me lembro exatamente, algo assim. E eu vou querer pegar, porque a gente iniciou algumas observações sobre o item B do capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos, que é intitulado, não é? Então, nós começamos fazendo um conjunto de articulações, seguindo o tempo todo a, a exposição do Freud, e ele começa dizendo que ele traça uma espécie de plano teórico para a elaboração do capítulo 7º todo e do item B em particular, e diz que cabe agora assinalar o lugar dos sonhos na anímica. Então, eu destaquei a questão do lugar, porque isso já abre para uma tópica, não é? E também a questão da concatenação da vida anímica, que lugar o sonho vai ocupar. Nós sabemos que, mais adiante, ele vai falar de um lugar virtuoso e vai até usar a metáfora das lentes de um microscópio, que é aquilo que se daria, como ele diz, em nenhuma parte tangível entre elas, entre as lentes, por exemplo, no caso do microscópio. E aí ele aponta a regressão, característica, como ele diz, mais geral e mais notável do processo de sonhar, e ele vai sintetizar a definição da regressão como a transformação de um pensamento numa imagem. Aquilo que seria pensada vem como coisa imagada, não é? E essa regressão ela tem esse caráter alucinatório. Ela vai, ao invés de ir do extremo perceptivo para o sistema, ela vai no sentido contrário e reaviva a percepção, produzindo uma alucinação no sujeito, a cena onírica, né, o chamado é uma alucinação. Muito bem. Então, como é que ele pode explicar e encontrar para os sonhos na concatenação da vida psíquica? Aí ele diz que vai trabalhar 3 aspectos independentes, não é? Característicos dos sonhos. E o primeiro, que a gente trabalhou da vez passada, de trabalhar hoje, o primeiro tem a ver com a questão do tempo do sono, não é? O tempo do sono. Diz o seguinte: o pensamento onírico é representado como uma situação imediata, e eu destaquei a etimologia, dizer, sem mediação, imediato, não é? Sem mediação, você está diante, digamos, da cena que o toma, que o invade, não é? Que o invade a partir de dentro, se é que se desta maneira, e isso é numa situação atual, em tempo presente, que nós até acrescentamos que esse presente é negativo, mas eu vou trabalhar essa questão do modo da próxima vez. Porque vejam bem que nós estamos mergulhados nos verbos. Porque nós temos a questão do tempo presente, a questão do modo indicativo. Eu posso apenas antecipar um pouquinho, porque a segunda característica, depois dessa situação imediata e tempo presente, é que ele vai dizer que o sonho não admite o talvez. Então, o sonho não admite dúvida, não é? Ora, e a gente sabe
que nada sucumbe mais à dúvida do que a narração do sonho, não é? São inteiramente atacados pela dúvida, mas o ato de sonhar, enquanto tal, não admite dúvida, como também não admite a negação. Porque, na verdade, o inconsciente não a negação, não conhece a contradição, não é? Elementos contraditórios podem ficar lado a lado como se nenhuma contradição houvesse. Os processos inconscientes não são passíveis de dúvida. Eu adianto apenas o seguinte: é por causa disso que o sonho nunca pode estar no subjuntivo. Explorar isso agora vai levar o resto do nosso tempo de hoje, então nós vamos deixar para a próxima vez, para terminar as considerações sobre o tempo. Não é? Porque aqui nós já vimos que é o tempo presente. O indicativo, vamos deixar o indicativo por hora de lado e tratar um pouco mais do tempo presente. E ele, para falar do tempo presente, eu relembro aqui, faz uma comparação com os devaneios, não é? E ele vai dizer que os devaneios, que são também realizações de desejo, no tempo presente. Mesmo quando os devaneios se projetam para o futuro e o sujeito fica devaneando 1000 sucessos ou desastres no futuro, ele faz essa projeção do futuro. Então, o devaneio está sempre em tempo presente, mesmo quando o que é devaneado, digamos assim, atos passados ou a pensamentos projetados para o futuro, mas é sempre no tempo presente. E ele coloca uma explicação. O presente é o tempo em que os desejos se representam como realizados. Então, o tempo da realização é presente. Então, isso já nos dá uma sustentação teórica para compreender essa questão desse tempo presente. Já que o sonho é desejo, mesmo quando aparentemente não é, como é o caso dos sonhos de angústia, não é isso? Que Freud vai mostrar que, na verdade, os sonhos de angústia não só são uma realização de desejo, como são até uma realização de desejo, porque é satisfeito, digamos, o desejo de transgredir e o desejo de punir num ato só, de modo que o de angústia ele tem a ver, ao mesmo tempo, com uma transgressão e com uma punição, ambas de caráter inconsciente, que se expressam no sonho afetivo, que vai se apresentar como angústia, não é? Então, os sonhos eles vão ter, digamos, essa característica de um tempo presente. E é presente justamente porque é o tempo em que os desejos se realizam. Se os sonhos são realizações de desejo, evidente. E se os desejos se realizam num tempo presente, então os sonhos comportam sempre que eles são realizações de desejos, e os desejos se realizam em tempo presente. Está aí uma explicação circular, mas que eu acho que sintetiza aquilo que... Citei aquele meu texto, que eu agora já me baseei muito nele da vez passada e vou me basear mais ainda agora. Os sonhos falam no presente. Eu até citei assim: o tempo presente, de certo modo, dispensa o verbo. E até me lembrei do início de 100 anos de solidão, as coisas eram tão recentes que, e para designá-las, era necessário apontá-las com o dedo. Olha aqui, eu já apontei com o indicador. Não é? Tem a mesma origem do indicador e tem uma significação muito próxima. Então, eu até mencionei isso para meio que
que, num certo sentido, o tempo presente dispensa o verbo, porque no momento em que você verbaliza, o negócio já passou. Quer dizer, há uma inapreensibilidade do presente. Você vive no presente, mas é um presente que se perde a todo momento. E aí eu concluí citando passagens de 4 filósofos sobre os sonhos. Hobbes, de que os sonhos são os pensamentos dos que estão, não é? E que ele diz que a coisa vai pelo avesso, os sonhos são o avesso dos nossos pensamentos despertos, e o processo começa lado e, no outro caso, pelo outro, o que não deixa de nos fazer lembrar o esquema do Pente e o conceito de regressão freudiana. E ainda coloca a loucura como derivada de um excesso para mais ou para menos das paixões, uma euforia ou uma depressão, uma melancolia, um excesso para mais. E também a questão do que ele chama de mau uso da linguagem. E isso é uma antecipação notável da própria concepção contemporânea de psicose, não é? Porque ela tem a ver com esses 2 elementos mesmo, ela tem a ver com a questão da linguagem, sem dúvida alguma, e ela tem a ver com essa de liberação, essa não censura de determinadas pulsões, né? De determinadas manifestações pulsionais. Estamos Aristóteles, quando ele fala que o sonho nem sempre tem origem divina, inclusive os animais sonham, e que não é possível que um Deus envie sonho para um animal, o animal não teria, digamos assim, dignidade ontológica, uma recepção de uma mensagem divina através de sonho, embora os animais estejam longe de ser destituídos de importância, a mitologia grega. Depois nós citamos Santo Agostinho, quando ele faz aquela questão de contas que está sonhando, esse eu que sonha é o mesmo que está desperto, como poder distinguir um do outro, não é? E de Nietzsche, em que ele já coloca os sonhos como a realização de impulsos aprisionados. Então, foi isso aí. Agora, só que colocou uma questão que eu quero pegar a partir daí, que é sobre a questão da temporalidade. O sonho se realiza em tempo presente. E ela colocou uma questão que tem a ver com a temporalidade, porque os sonhos têm uma referência, e não raro tem algo que se projeta para o futuro, não é? Freud, inclusive, vai dizer que, ao contrário do que pensavam os antigos, os sonhos não são uma revelação com o passado, isto é, com a história do sonhador. Então, ele implica o sonhador no seu sonho, que é algo fundamental, um corte fundamental que Freud dá na concepção de sonho. Eu também fiquei pensando nessa questão, porque uma coisa é a cena que se apresenta enquanto tal, por exemplo, aquela Se Dera o Homem dos Lobos. Ali é uma cena, digamos, que se apresenta numa imobilidade. Inclusive, é destacado essa da cena. É o tempo presente, situação imediata. Mas outra coisa é o sonho na sua sucessão. Tanto que o sujeito diz, eu sonhei com isso. Não há uma sucessão, há um antes e um depois. É diferente o trabalho do sono, do sonho, da cena ao sujeito regressivamente. Ora,
Isso me fez pensar que talvez seja interessante dizer alguma coisa, nos servir, com certeza nos servirá mais na frente, que a gente vai continuar explorando essa questão do tempo hoje, para trazer a questão da dúvida da próxima vez, e com ela. Como nós estamos no interior da questão do verbo, e nós sabemos que, entre outras flexões, o verbo é de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, com as três infinitivo, gerúndio e particípio. E tem a flexão de tempo, que tem o presente, o pretérito e o futuro. Nós estamos no meio da questão verbal. Num certo sentido, o tempo é tempo de verbo. Quer dizer, como pensar tempo do verbo, não é? Dizer, no princípio era o verbo, não deixa de ter esse sentido também, não é? Como pensar fora do verbo, no sentido de linguagem, não é? Como pensar fora disso? Então, eu acho que seria interessante a gente fazer umas colocações que eu comecei a dar aula de português, eu ainda tinha 17 anos, eu tinha acabado vestibular para Direito, e eu me lembro que a primeira aula foi numa turma de cursinho, com uns 60 alunos presentes. A primeira aula eu ainda cheguei com a cabeça raspada, vestibular, não é? Ainda estava nos 17 anos. E, apesar de já vir estudando, e até dava aulas particulares em casa, de estar diante de uma sala de aula. E uma das coisas que me deram trabalho, até eu chegar a ter uma compreensão um pouco mais afiada, foi verbais. E principalmente de dois deles, o mais que é perfeito e o futuro do pretérito. Então, eu acho que é interessante dizer um pouquinho sobre. Se a gente vai falar de passado, a gramática não diz passado. Não é como, por exemplo, o francês diz passé, sans, composé. Aqui, onde se diria passado, se diz perfeito. Ou melhor, se diz pretérito. Pretérito significa passado. Foi escolhido pela nomenclatura gramatical o termo pretérito. E nós sabemos que o pretérito se divide em três: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Por que tem esses nomes? E o que os caracteriza logicamente? Então, nós temos que ir à palavra perfeito e ver o que ela significa. Porque a palavra perfeito, de maneira assim, geral, como adjetivo, não é? Ele fez um trabalho perfeito. É um adjetivo, é mesmo. Mas, originariamente, perfeito é um particípio do verbo perfazer. Assim como fazer é feito, o particípio do verbo perfazer é perfeito. E nós sabemos que perfazer significa completar. Completo. Então, o pretérito perfeito significa, literalmente, pretérito concluído. Assim, trabalhei hoje. Eu estou falando agora. Mas eu estou falando de algo que eu já fiz. Mas não é apenas que eu já fiz. Eu comecei a trabalhar, eu continuei trabalhando e agora é o tempo presente, agora eu digo que trabalhei, ou seja, pratiquei de modo completo de trabalhar. Já terminei de trabalhar. Então, pretérito perfeito quer dizer pretérito terminado, pretérito concluído. O pretérito ele tem a seguinte característica: ele é anterior ao momento em que se fala. É por isso que ele é pretérito. Eu estou falando agora, ele é em que se fala. Mas ele é posterior
a um outro momento que é também pretérito. Por exemplo, eu trabalhava. No português do Brasil, nós dizemos mais eu estava trabalhando. Os portugueses detestam, né? Mas tem suas vantagens. Porque se eu digo para nós aqui, isso dá um sentido de meio que eu estava para trabalhar, né? Eu estava ali a pique de trabalhar, quando eu estava trabalhando, não é? E eu já até citei vezes em que Camões utiliza esse perfeito, ou esse gerúndio, acompanhado do verbo estar, não é? Por exemplo, os olhos para o céu alevantando, os olhos porque as mãos lhe estão. Um dos duros ministros rigorosos, no episódio de Inês de Castro, as mãos lhe estava atando. Ele não diz as mãos lhe... Inclusive porque quebraria a rima, quebraria a métrica, etc. Então, exemplos, num português, digamos, até primeiro, por Camões, você encontra essa passagem com o gerúndio sim. Então, imperfeito, a ação se dá antes do momento em que se fala, mas depois de uma outra ação. Olhava quando chegaste. Eu estou falando agora. Aí tu chegaste. Então, isso está no perfeito. Terminaste de chegar. Tu já chegaste. Então, é pretérito perfeito. Mas quando tu chegaste, isso é pretérito, tu ainda me encontraste. Trabalhava, eu estava trabalhando. Consequentemente, a ação de trabalhar, ela é anterior ao momento em que eu falo, posterior a um momento do passado, que é chegaste. Quando tu chegaste e terminaste de chegar, eu estava trabalhando. Será que deu para entender a lógica? Ela é antes de quando eu falo, por isso ela é relativa a um outro momento anterior a ela. É por isso que ele é imperfeito. E o mais que é perfeito? O mais que é anterior ao momento em que se fala, por isso ele é pretérito, mas ele também é anterior ao momento do passado. Eu trabalhara quando chegaste. Também, nós geralmente não usamos o mais que perfeito simples. Perfeito composto. Eu tinha trabalhado, ou eu havia trabalhado, quando chegaste. O que acontece aí? Eu estou falando agora. Tu chegaste, começaste e terminaste de chegar. É pretérito. Quando tu chegaste, tu não me achaste mais trabalhando, eu não estava trabalhando, que seria o imperfeito. Quando tu chegaste, eu já tinha terminado de trabalhar. Mas que é perfeito é anterior ao perfeito. Então, eu tinha começado a trabalhar, tinha terminado de trabalhar, foi aí que tu começaste. E agora, que é o tempo presente, eu estou falando disso tudo como pretérito. Ficou claro, gente? Porque isso não é, isso para mim demorou tempo para eu conseguir botar isso assim. Porque geralmente a gente não encontra exatamente. Ficou claro mais que é perfeito, principalmente? Pode colocar, já agora interromper, porque eu para poder direcionar. Ficou mais ou menos claro? Isso é questão de lógica. Agostinho, Emília. Emília. Peraí, deixa eu botar aqui. Eu fui surpreendida semana passada, né, com uma escritora, Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel este ano de literatura. E, como epígrafe, ela usa
uma frase do Paul Auster, um escritor americano, que me surpreendeu enormemente. Vou ler rapidinho para você. É micra. A linguagem não é a verdade. Ela existe como maneira de existir no universo. Só um momentinho, Emília, que está reconectando a rede. Tá. O nome do livro é A Vergonha, e ela usa como epígrafe uma fala do Paul Auster que diz: a linguagem não é a verdade, ela é a nossa maneira de existir no universo. É para sacudir a cabeça, não é? Sim, é a nossa maneira de existir no universo, não é? Ela elimina a relação com verdade. Sim, a linguagem ela pode conter tanto a verdade quanto a falsidade, digamos assim. Tem uma passagem, lá vem ele de novo, tem uma passagem de Hobbes que é interessantíssima em relação a isso. Ele diz assim: a verdade não são atributos das coisas, mas das palavras. Só um discurso pode ser verdadeiro. Entende? Então, as coisas elas não são nem verdadeiras nem falsas. Elas são o que são, se é que são. Mas e o verbo? Como nós imaginamos. Não, Aí, mas e o verbo? não, sim, mas o verbo ele já vai entrar como um ambiente da linguagem, não é? Deixa eu só concluir isso aqui, porque, por exemplo, se eu digo assim, é um falso brilhante. Na verdade, não é um falso brilhante, ele é o que é. Aquela pedra não é nem verdadeira, é dizer que ela é um brilhante sem que ela seja. Então, a falsidade não está no brilhante, está no que se diz sobre ele. Atributo das coisas. A verdade é a falsidade. Só um discurso, só uma fala, só uma ou negação pode ser predicada como verdadeira ou falsa. Então, a linguagem é o nosso modo de existir no mundo, porque nós somos, não é? O verbo, ele é justamente aquilo, ele tem um lugar central na estrutura de uma língua. Não é à toa que as orações elas têm que possuir um verbo, né, para se constituírem como orações. O verbo que te situa, que te dá movimento, que te referencia no tempo, no presente, no passado, no futuro, de qual maneira eu trabalho, eu gostaria de trabalhar, eu quero que tu trabalhes. Então, os verbos nos dão toda essa divisão. É como se, de alguma forma, a linguagem ela tivesse no verbo um elemento essencial, um elemento fundamental. Sua necessidade por essa, digamos assim, essa possibilidade que o verbo tem de expressar e de fazer conexões que enunciação, que permite um enunciado, que permite uma lógica discursiva. Então, é claro, eu posso usar linguagem como... Está falhando muito. Tá, não é? Como nesse, Tá. tentar mudar, mas não, mas está fora do ar. É horrível isso aqui. E eu estou sem carro. Carro há meses foi batido o meu carro. Então, ficou difícil eu ir para o consultório levando o computador para depois voltar de Uber. O problema é que, às vezes, ele está fora do ar. Deixa eu ver se
Conectou. Eu acho que vai melhorar. É um santo forte, digamos, ajuda. Então, bom, eu acho que em relação a essa questão da linguagem e do verbo, está mais ou menos colocado aquilo que eu queria colocar. Mas eu estou chamando a atenção para essa questão dos tempos verbos. E eu não sei se foi clara a explicação que eu coloquei. Sim. Distinguir o perfeito do imperfeito e do Mais que perfeito. que significa a palavra perfeito. Etimologicamente, a gente não vai saber perfeito, nem imperfeito, nem mais que perfeito, porque todos os três giram em torno desse perfeito. Perfeito aí significa simplesmente acabado, concluído, dentro dessa perspectiva. E uma outra questão lógica também, eu acho que aqueles que têm mais ou menos a minha idade possivelmente se lembram, do modo condicional, que existe em várias línguas, ainda hoje. E existia no português, aqui no português do Brasil, que eu me lembro que eu estava na segunda série do ginásio nesse tempo, foi em 1959, quando foi elaborada a nova nomenclatura gramatical brasileira, que fez uma rearrumação, que até então se chamava análise de termos da oração, modificação que foi introduzida no verbo condicional, que era modo, passou a ser tempo, o indicativo. E esse tempo foi nomeado futuro do pretérito. Primeiramente, atualmente acho que essa foi equivocada. Primeiramente, porque o condicional, o indicativo indica sempre uma ação certa. A frase deixa claro que aconteceu, acontece ou acontecerá. Eu estudo, eu estudei, eu estudarei. A frase deixa claro que eu estudo no futuro. Por mais futuro, a frase não está lançando dúvida, ela está dizendo que eu estudarei. Então, é indicativo. Mas quando eu digo eu estudaria, você vê logo que a ação já não é certa. Então, como é que ela pode ser do modo indicativo? A ação adicionada a uma estudaria, a gente já espera pelo si, não é? Eu estudaria se tivesse condições para isso. Eu estudaria se tivesse condição. Então, essa ação ela está condicionada a outra. Consequentemente, ela não pode ser indicativo. Ela também não é subjuntivo, porque subjuntivo é o tivesse aí. Eu estudaria se tivesse, esse sim é o subjuntivo. Então, o que efetivamente se teria era um modo condicional. Mas aboliram o modo condicional e colocaram um tal de futuro. O nome já é estranho, porque futuro pretérito, literalmente, é futuro do passado. Ora, eu posso dizer que, em relação ao futuro, tudo é passado, não é verdade? De modo que futuro do passado seria uma redundância, porque, em relação ao futuro, se você olha do futuro para trás, tudo é passado. Inclusive, isso que nós chamamos agora de presente. No futuro, mesmo que seja daqui a um segundo, já será passado. Então, além de ser meio redundante, o que é futuro do passado? Mas Tereza tem uma questão. Pois eu... Aliás, as duas Terezas, né? Sim. Eu estava buscando aqui, que eu encontrei no seminário do Ato, quando Lacan fala da questão do saber e da verdade, questionando isso que o analista não é dado ao analista, o saber
ele fala uma coisa que eu acho que bordeja o que você está dizendo, a potência da mentira e a impotência da verdade. Né? Quer dizer, eu entendi isso assim, como a questão da verdade e da mentira deslocada para um dizer, no dizer. Sim. E aí, bom, e agora me veio outra questão quando você falou aí desse futuro do pretérito. Eu acho que o Freud está falhando. Falhou. Voltou. Psicanálise, a verdade. Falhou de novo. Oh, meu Deus. Estamos ouvindo a senhora. Pode falar. Deixa eu ver. Estou ouvindo ele. Agora, falhou de novo. Ah, tá. Quando você disse assim, em psicanálise, a verdade, aí falhou. A verdade, em síntese, não é a verdade teoria que eu estou falando. Não é? Eu estou falando a verdade que escapa no ato falho, digamos. Daí que a impotência. Escapa nas formações do inconsciente. A verdade, ela é a presença do inconsciente na fala. Daí a impotência, né? Agora, outra coisa... Ela escapa ao sujeito. Isso não escapa demonstrativamente, como nas ciências e na filosofia. Ela escapa sempre à revelia. Então, é uma outra esfera de verdade. Outra coisa que me veio em relação ao futuro do pretérito, que me parece, quando eu li e trabalhei muito esse texto, inclusive dando aula, né, e a gente tem que ser muito explícito, o Freud, quando se refere à mãe mítica, até, inclusive, o meu texto é em espanhol, eu não sei como é que está isso lá, mas o que eu pude captar é que ele aponta para esse tempo que a gente chamava de condicional, que agora chama futuro do pretérito, mas que eu acho que essa categoria do futuro do pretérito fala muito bem desse ponto do Dasdim. Isso que teria sido se fosse. Sim, é exatamente essa a lógica. Lógica do futuro do pretérito, que é o futuro do pretérito, quer dizer, o futuro do passado, o futuro do pretérito é anterior ao momento em que se fala. Então, na verdade, ele é pretérito, ele não é futuro. Mas ele é posto a um momento anterior a ele. Por exemplo, eu faria este curso se tivesse dinheiro. Olha o verbo no condicional, o verbo no futuro do pretérito. Faria. Não é isso? Ele está no condicional. Mas por que se chama de futuro do pretérito? Porque a sequência temporal é esta. Eu faria, você pode dizer, eu teria feito. Então, isso está no passado em relação ao momento presente. Mas eu faria só se, ou condicional, eu tivesse dinheiro. Então, eu primeiro tenho que ter dinheiro, esse é o pretérito, fazer o curso, este é o futuro do pretérito, e eu estou falando agora, este é o presente. Deu para pegar? Ficou claro? Porque não é fácil. Não. Mas é isso mesmo que você colocou, Tereza. Só que eu discordo do futuro do pretérito, não é propriamente como tempo. O tempo é isso mesmo. Eu primeiro teria que ter o dinheiro, depois eu faria o curso, e agora eu estou falando. Temporalmente, em termos de modo, o modo indicativo indica sempre uma ação certa. Eu teria certa. Essa ação é incerta, logo ela não pode ser indicativa. Daí, embora a explicação do futuro do pretérito numa perspectiva temporal, esse tempo não se encaixa no modo indicativo.
porque ele traz uma ação incerta e o modo indica sempre uma ação certa. Uhum. Até cansei. Eu gostaria de fazer Diga, Tereza. uma colocação que, voltando para a análise do sonho propriamente dito, a respeito dessa questão do tempo, Agostinho, porque Sim, eu entendo que o tempo do sonho, eu poderia dizer, é um tempo em suspenso, né? Na medida em que é uma temporalidade outra que aquela que o sonhador conta. Por isso que eu estou falando, é uma temporalidade em suspenso. Você não tem como pensar um antes, um durante, um depois do sonho. O sonho é o acontecimento, né? No momento em que você... isso no que relata ou rememora. Exatamente. No momento em que você vai contar o sonho, já não é o sonho, é o relato do sonho, é outro tempo. Isso. Isso é interessante para a gente pensar a questão da memória, porque o sonho, para mim, ele tem uma relação direta com a memória, e eu entendo memória como alguma coisa totalmente diferente de lembrança, reminiscência. Memória é memória em ato. Quando você... E aí a gente começa a entender quando o de la Barca diz que a vida é sonho, né? A vida é sonho porque o que você experimenta tem uma temporalidade que é a temporalidade da sua fantasia. E quando você, numa análise, você conta, né, os fatos, os sonhos, o que você conta tem essa temporalidade. O sujeito busca no relato da análise, da transferência, o que ele busca é uma cronologia de fatos que possam vir a levá-lo a uma conclusão. Entretanto, ele é pego de surpresa, né? Por uma memória em ato. A associação das ideias vai fazendo com que certas articulações significantes que estão no subtexto do sentido pretendido, isso irrompe, né, como memória em ato. E é da ordem do sonho, é isso que eu queria dizer. E, para mim, isso é da ordem do sonho. Desse sonho que você... Não é o sonho contado, é o sonho sonhado. Entende? Alguma coisa da ordem da verdade irrompe ali e desconstrói toda a arrumação anterior. E eu acho que o sonho, e o pesadelo, para mim, ele é patognomônico, se a gente quiser, disso que eu acabei de falar. Por quê? Porque ele é feito com um quebra-cabeças, ele é feito de vários objetos, né? Desse período do pré-verbal, aí que o sujeito ainda não fala, são esses cacos, né, de memória que são amalgamados a partir de alguma questão da experiência desse sujeito, já como sujeito, né, bem entendido. Isso é amalgamado, e por isso o pesadelo ele é tão surreal, ele é uma colcha de retalhos, de objetos, né? E tem uma intensidade muito forte. Temporalidade. Uhum. Sim, é isso mesmo. Quer dizer, a verdade propriamente dita no sentido freudiano, ela tem que ser referida ao inconsciente, e o inconsciente é atemporal. Exatamente. Principalmente no sentido cronológico. A sua temporalidade é lógica, digamos assim. Sim. Sim. E na
realidade lógica é o depois que constitui o antes enquanto antes. Exatamente, Só exatamente. depois do depois que o antes se constitui como antes. Sim. É uma coisa assim, literalmente desconcertante. É. Não é? Eu É muito gostaria, bacana isso. Isso é muito bacana porque isso muito, traz é a lindo, ideia de que o é lindo. sonho é, É, eu diria, a pedra angular, né? a do pedra inconsciente. angular, a via régia. Eu queria, porque eu estou vendo que já faltam 10 minutos, eu queria concluir, porque aí as observações em relação. Porque eu estou naquela passagem, são 2 ou 3 linhas no Freud, desse tempo todo, e que me deram o desenvolvimento para escrever aquele artigo que foi apresentado lá em 2000, lá no Hotel Glória, quando é o centenário da interpretação dos sonhos. Para fechar essa questão do tempo presente e sua inapreciabilidade, digamos assim, é o tempo do aqui e agora, só perceptível quando já passou. Eu vou querer citar novamente Santo Agostinho, inclusive porque ele escreve muito bem. Então, citá-lo, né? Mas antes, eu gostaria, eu recolhi no livro antigo de Ana Cristina César, Ah, maravilhoso. Fácil, feito por Viviana Bose, esta fala da apreensão impossível da vida enquanto acontece. Eu achei muito bonita essa forma. Pode repetir, Agostinho. Repete, por favor. A apreensão impossível da vida enquanto acontece. Não é? É aquilo, por exemplo, que o Fausto de Goethe ele também se vê diante daquela coisa ligada ao tempo. Para tempo que Fausto possa se arrepender dos seus pecados. Mas o tempo, como diz Cazuza, não para, não é? Pelo menos esse tempo ao que se está. Não é? Então, ela fala, a Viviana Bose, não do tempo no sentido psicanalítico. Ela está fazendo o prefácio de um livro de uma poeta muito interessante, não é? E aí ela fala dessa apreensão impossível da vida enquanto acontece. E isso me remeteu a Santo Agostinho, diz ele, que é, pois, quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreendê-lo, mesmo para depois nos dizer em palavras? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos perfeitamente o seu conceito. O que é, por conseguinte, o tempo? Se eu sei. Se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, eu já não sei. Porém, continua Santo Agostinho, atrevo-me a declarar, sem receio de contestar, que nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro. E se agora nada houvesse, não haveria. De que modo existem aqueles 2 tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe e o futuro ainda não veio, não é? De que modo existem o que não existe e o futuro que ainda não veio? Como é que existem? Quanto ao presente, diz Santo Agostinho, se fosse e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. É nesse ponto que a gente vê
realmente é insuportável, né? Mas, se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que existe, se a causa de sua existência é a mesma pela qual ele deixa de existir? Ser filósofo é fazer as perguntas certas, não é verdade? Certas. São as perguntas que geram questões. São as perguntas que provocam a abertura do campo da indagação. Então, essas perguntas elas são não para que sejam propriamente respondidas. Santo Agostinho não dá resposta, inclusive porque ele não as tem, mas faz as... E as perguntas, nós estamos aqui, isso aí foi escrito aí por volta de, se não me engano, foi de 391 depois de Cristo, não é? Nas Confissões, que ainda hoje, 1.800 anos depois, nós ainda estamos aqui citando, não para resolvê-las, dar o que pensar. Então, eu resolvi trazer essa citação desconcertante, que nos deixa perplexos, efetivamente, há tantos séculos, há quase 2 milênios, não é isso? E que ainda hoje nos deixam perplexos. E é evidente, Santo Agostinho está falando de um determinado tipo de tempo, esse que se dá a nossa intuição. Ele nem poderia sonhar 1.700 anos depois. Einstein funcionar inteiramente a concepção do tempo físico, digamos assim, tornando-o indissociável do espaço e criando a expressão espaço-tempo. E quando nós nos referimos a dimensões astronômicas, nós dizemos o espaço pelo tempo. Tal estrela fica a 50 anos-luz de distância. Espaço é dado pelo tempo. Mas na nossa linguagem cotidiana também nós costumamos dizer isso. Por exemplo, Petrópolis, a 2 horas de carro do Rio. Só que aí é muito mais impreciso, porque pode ter engarrafamento de trânsito. Então, é melhor dizer Petrópolis fica, sei lá, 70 quilômetros, mais ou menos, que aí você dá a dimensão espacial. Mas mesmo na linguagem é frequente, quando se pergunta qual é a distância daqui para tal lugar, o sujeito diz tantas horas. Então, ele não dá a distância em quilômetros, ele dá a distância em tempo. Mas é diferente da concepção einsteiniana, que junta tempo e espaço como um todo complexo, digamos, indissociável. E ainda por cima tem um terceiro elemento, que é o movimento. Não basta, para ver espaço, perceber a ideia de movimento. Tanto que não é por acaso que se usa o verbo passar quando se fala de tempo. Justamente a ideia de movimento. O tempo passa para o passado, digamos assim. Era meio isso. Nós vamos ainda em dezembro,
Eu acabei. Eu já... Ou nós vamos ter só. Tem. Posso falar, Agostinho? Pode. Emília, de novo. Oi, Então, para Emília. Santo Agostinho, não existe o presente, porque até onde eu tinha aprendido um pouquinho dele... Existe, mas a sua existência é uma complicação, que se dá na seguinte pergunta: porque se a gente não passasse, já não seria mais tempo, e sim eternidade. Uhum. Não seria mais presente. Eternidade. Ora, se o preço do presente é se perder para o pretérito, o preço da existência do presente, é o que ele diz, é justamente destruir-se ao passar para o pretérito. Uhum. Que sentido se pode dizer que o presente existe? Essa é a pergunta de Santo Agostinho, que ele não responde. E nem eu aqui terei a pretensão de responder. Porque A pergunta até onde eu tinha aprendido alguma coisa é que para ele só existia o presente das coisas passadas, o presente das coisas futuras e o presente das coisas presentes. Então, implica movimento. Esse movimento que você falou agora no final, esse deslocamento. Então, só existe presente. Presente das coisas passadas, presente das coisas futuras e presente das coisas presentes. Mas esse presente, esse ato de pensar essas coisas, as coisas passadas e as coisas futuras, só podem ser pensadas em tempo. Mas elas já estão ali, você não acha? Analiticamente falando? Analiticamente falando, aí nós estamos em outra perspectiva. Aí nós temporalidade. Ai, Como? peraí, que cortou. Aí nós estamos numa outra temporalidade, que já não é mais essa temporalidade da qual Santo Agostinho fala. A temporalidade da psicanálise é outra coisa. Mas a aplicação desse saber dele não é bom para a gente? Como? Esse saber de Santo Agostinho não é aplicável para a gente? Não entendi, Emília, não entendi. Uma Esse questão saber pra gente. dos... Não, porque até onde eu sabia de Santo Agostinho, e de certa forma eu aplicava analiticamente no consultório, é o presente das coisas presentes, está ali, aquele dia, aquela hora, aquele tempo. O presente das coisas passadas, que chegam. E Ali. O que vai ser do futuro também já está, de certa forma, presente ali. Sim. É aquilo da forma como eu Na coloquei. verdade, só existe presente. É isso, Santo Agostinho fala que só existe Só existe presente. A coisa passada o passado, ele, quando é contado, ele é presente. É. O futuro almejado, quando é contado, ele é presente. É presente, é isso. É isso. É isso. Mas é isso mesmo. Mas veja, é por isso que nós nos remetemos e ao momento em que o sujeito fala. Quer dizer, o presente é aquilo que acontece no momento em que se fala. Ou no momento em que o presente, ele acaba sendo referível ao verbo mesmo. Porque as coisas passadas são ditas no presente. As coisas passadas. O neurótico vive de reminiscência. Está Vive de ali. reminiscência. Esse é o ponto. O passado é um eterno presente para ele. É. Sim, sim. Mas isso aqui, olha, eu não tenho resposta para essas coisas. Nós vamos longe nessa As brincadeira. coisas, elas são perguntas. Parecido com a Mas questão. eu queria colocar uma questão que, se você for seguir trabalhando no ano que vem esse seminário sobre interpretação Estou pensando em continuar a partir então, eu queria de colocar dezembro. uma questão que não é para ser respondida, é só para a gente pensar.
Na clínica, eu vejo, sobretudo com os jovens, os adolescentes e jovens, né? É uma dificuldade muito grande de se remeter aos sonhos. É muito curioso isso. E eu entendo isso como uma dificuldade, né, de reflexão, porque quando você conta o sonho já é resultado de uma reflexão, né? De um trabalho reflexivo que permite a você lembrar e contar o sonho, né? Isso. E refletir sobre o que você está contando. Isso, é aí que acontece a dúvida. Exatamente, exatamente. Eu percebo a gente estava falando da questão do presente, o que eu percebo? É sempre uma urgência da vida, uma urgência. E uma urgência esvaziada, né, de reflexão. Então, eu me pergunto, eu tenho muitos jovens, adolescentes mais ou menos, jovens muitos. E é curioso, porque é como se não houvesse mais tempo para se pensar, né, o agora, o que se está vivendo. Simplesmente vive-se, mas não interessa o pensamento. O que eles contam? Estou colocando bem a grosso modo, né? Contam sobre os fatos acontecidos, mas como se eles não estivessem implicados naquilo, entende? O tempo de reflexão, que eu acho que institui na análise um sonho, porque a análise, para mim, é um sonho, né? Nas suas várias etapas, às vezes a análise ela fica cristalizada nesses relatos. Então, a minha pergunta, Sim. eu me faço essa pergunta, qual é a temporalidade do nosso tempo? Entende? O que se institui aí, em termos de tempo? Eu tenho essa curiosidade, assim, de poder pensar sobre isso. Uhum. Não Eu sei se também. vocês têm alguma Eu não questão teria a nessa resposta. direção, mas Eu eu acho que a tenho. gente pode guardar essa pergunta, Tereza, para o recolar Sim, em porque você março. está trabalhando interpretação de sonhos de alguém, né, que viveu uma época muito diferente da que a gente vive hoje. Lacan também viveu uma outra época muito Isso. diferente da que nós estamos vivendo. São temporalidades distintas. O sujeito é o mesmo, mas ele se manifesta de distintas maneiras de acordo com o seu tempo. Isso. Cada tempo, digamos assim, nesse sentido, nós estamos vivendo a nossa contemporaneidade, cada tempo tem o seu próprio tempo. Sim. Cada tempo tem a sua duração. Cada tempo tem as suas próprias alternâncias, vicissitudes, peripécias. Faz parte, afinal de contas, dos chamados restos diurnos, não é isso? Exato, exato. Me faz Quer lembrar dizer, um livro de criança, um livro infantil que se chama Que Tempo que o Tempo o Tem. circundante, digamos assim, ele faz parte dos restos diurnos, inclusive no que ele nos constitui como cultura. Você está falando do Dante Alighieri? Você está falando do Dante Alighieri. Agostinho? Agostinho não está ouvindo. Você está me ouvindo? Agora estou. Eu perguntei, você está falando, você está se referindo ao Dante Alighieri? Ele não está me ouvindo. Em que passagem de Dante? Não, eu estou perguntando para você se você estava se referindo ao Dante Alighieri. Não, mas Ah, que engraçado. Eu escutei você isso. falar, Dante. pensar
ali. Eu também ouvi Dante, porque o Dante, né, os tempos, né, o inferno, o purgatório, o céu, esses tempos que são contados pelo Virgílio, né? O narrador dele é o Virgílio. É interessante, porque vai também mostrando um outro momento do processo de elaboração do ponto de vista civilizatório. É bem. Eu achei que você estava se referindo ao Dante, que eu amo de paixão. Isso que você está dizendo. É porque ele escreveu um livro chamado Vita Nova, e ele nesse livro, ele institui, né? Pela primeira vez, ele institui o uso, não do latim, mas do italiano, da língua falada. Né? Sim. E ele fala, que não é a Divina Comédia, o Vita Nuova, que é outro, ele fala da importância de se levar em conta a temporalidade da fala. A temporalidade da fala, aquilo que se diz, né, se escreve numa temporalidade que é instantânea. Se escreve na fala. Entretanto, quando você coloca no papel, isso produz... É muito bonito, porque isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Isso produz a dimensão do sonho. Porque quando você conta alguma coisa, né, o contado adquire a mesma dimensão do sonho. Uhum. Que tem a ver, eu acho, com essa dimensão. Muito cortado. Não ouvi. Cortou, Agostinho. Quer dizer, me parece que isso tem a ver com a dimensão da letra, não é? Exato. É muito bacana isso. Que tem tudo a ver com o sonho, né? Tem tudo a ver com o sonho. Muito bom. Agostinho, quando é que você vem ao Rio, Agostinho? Pois é. Não vai haver em dezembro, então? Não, dezembro não. Dezembro, não. Não. Então, início de março, e é até possível que seja Presencial. na escola. Eu não sei, parece que está vindo outra onda de cola. Exatamente. Chama-se... Bem, em Belém também. BQ1. Nossa! BQ1. E na Europa, em alguns países, parece que a gente não se vê livre. Não. Se for possível, a gente faz na própria... Já tem a 5ª dose, tá, Agostinho? Já tem a 5ª dose. Já está já tem, não é? Mas não está disponível para todos. Primeiro, para os que fizeram parte da pesquisa e para imunossuprimido, como eu, por exemplo, que tomo imunossupressor. Então, eu tenho que tomar a 5ª dose. Mas já vai vir aquele mesmo processo das idades e tudo mais. Entendeu? Eu vou pegar um avião daqui a 18... Agostinho, quando vier ao Rio, telefona. Sim, certo. vamos nos encontrar. Claro. Vamos nos encontrar. Se ver. Vamos combinar para a gente sair, conversar. Vamos. Tomar sair para jantar. Eu também, hein? Vamos sair para jantar. Sim, claro, Helena. Finalmente, as pessoas também são coisas boas da vida, né? Não aguento mais. É verdade. Um bom vinho e uma boa conversa. Agostinho, maravilhoso seu seminário esse ano. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Maravilhoso. Eu agradeço a parte. Gente. Muito bom. Muito bom. Obrigadíssimo. Beijos. Obrigado. Já nos vemos, então, neste ano. Ótimo. Tchau, Agostinho. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.